pessoal, Yo-Yo Good Food, como é que vocês estão? Bem-vindos à Yo-Yo Family. Ok, pessoal, eu vou fazer hoje o famoso pão de abóbora. Então, para a gente fazer a primeira coisa no pão de abóbora, a gente precisa fazer o purê da abóbora. Eu gosto de fazer o purê de abóbora, já tenho água fervendo aqui. Eu gosto de fazer no vapor. Então, eu tenho uma rede, cada um pode fazer do jeito que quiser. Se quiser fazer na água, faz na água, mas por que eu gosto do vapor? Porque quando você cozinha a abóbora na água, eu acho que ela perde um pouco do sabor, fica na água aquela cor, né, escurinha, então perde um pouco do sabor. E assim eu acho que fica mais sabor. Então eu botei aqui um pouco de água fervendo, eu boto essa rede que ela não chega até o final da panela, ela fica no meio, ela se adapta também em qualquer panela, e eu vou colocar aqui dentro as abóboras para cozinhar. Mas você saber se está pronto é você pegar uma faca, enfiar nela e ver se a faca está saindo e entrando assim e sai e fica bom. Então vamos começar fazendo o purê de abóbora. Eu abro ele numa vasilha, só que eu vou botar para misturar antes. Aqui eu quero dar uma misturada com pulsing. Ok, pessoal? Da onde vem a ideia do pão de batata, na verdade, pessoal? A ideia é a seguinte, quando eu casei, né? Então, no começo, quando as crianças ainda eram pequenininhas, faz 30 e poucos anos atrás, então o que aconteceu? A gente levava as crianças para Águas de Lindóia. A gente ia lá fim de semana, era gostoso, tentando e misturando, por enquanto com uma colher, depois eu vou fazer com a mão e depois a gente vai fazer fora. Ok? Tem que sentir a massa, ver se está tudo em ordem. Em Águas de Lindóia, eu me lembro que a gente ficava no Vacância, no Majestic. Eu tinha aqueles pães de batata, pão de abóbora, pão de milho, um monte de pães, era muito bonito. Só que a gente não comia porque era kasher. Então eu tive uma fazenda em Uberaba, e em Uberaba tinha uma cozinheira que eu perguntei, mineira, né? Eu falei, faz tudo, mineiro cozinha super bem. Então eu perguntei para ela, me fala uma coisa, você sabe fazer pão de abóbora? Que era o que mais eu tinha vontade de comer. Ela falou, isso aí. Aí eu peguei, comprei os ingredientes que ela precisava para fazer o pão de abóbora. Ela fez um pão de abóbora, uma delícia, pessoal. E semana passada, uma das pessoas que assiste o nosso canal, deve estar sabendo quem é, não vou falar nomes, mas ela teve em Águas de Lindóia. E aí ela me lembrou, com as fotos que ela mandou, ela me lembrou essa fase tão gostosa. Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa para lembrar Águas de Lindóia. Então eu estou fazendo a massa, pessoal, dando uma primeira mistura aqui. A massa está começando a se ajuntar toda, ó. Vocês estão vendo? E agora chegou a hora de enfiar a mão aqui dentro, ok? Então a gente começa a enfiar, começa a misturar e vai uns 10 minutos de misturar. Tiramos aqui a nossa... Você tem que sentir, depois de 10 minutos, vai estar a massa boa para poder fazer as bolinhas, deixar descansar primeiro, depois fazer as bolinhas, deixar descansar novamente, e aí o nosso pão de batata vai estar pronto. Eu vou botar ela agora para descansar durante 1 hora. Normalmente ela vai duplicar o tamanho dela. Vou pegar... tampar, eu tenho aqui uma toalha um pouco úmida, vou tampar isso, 1 hora, vou deixar ela descansando. Ok, a massa cresceu, olha aqui, duplicou de tamanho, vamos tirar a massa. Eu gosto de pesar, eu gosto de fazer os pães todos no mesmo tamanho, né? Então eu dou uma pesada, quanto está pesando a massa, vamos abrir aqui, a gente faz uma divisão, né?
O que? Está pesando 1.600 praticamente. Vamos fazer 1.600, dá para fazer umas 20 pães de 80. Okay? Vamos dividir a massa, vamos dividir novamente. Vamos aqui, 1, 2, 3, vamos ver quanto está pesando isso aqui. Eu vou cortando todas elas, né? Vou cortar todos os pães aqui e vou montar as bolinhas, ok? Então deixa eu mostrar para vocês como que eu vou fazer com as bolinhas. Deixa eu tirar aqui. Então eu vou pegar cada uma, vou fazer com a mão assim, na verdade a mão parecendo um chapéu, né? Uma cumbuca, a gente fica enrolando elas aqui até ela formar uma bola. Praticamente, ó, ela fica uma bola exata, ok? E a gente transfere para o papel manteiga. Pegar mais uma, elas ainda estão um pouquinho úmidas, é importante que isso não esteja com farinha, porque senão ela não vai grudar. Assim o que acontece? Ela fica grudando embaixo e quando você vai rodando, ela simplesmente segura um pouco embaixo e vai transformando em bolinha. Ó, uma bolinha. E eu vou botar, tem que botar distante um pouco uma da outra, porque a gente vai deixar mais meia hora antes de assar. E no forno, ela vai crescer mais ainda. Então, não deixa muito perto, porque senão vai grudar um no outro. Aí depois a gente vai pincelar, eu pego 2 gemas, com um pouquinho de água, só as gemas, eu não faço com as claras. Pouquinho de água, pincelo, vou pincelar no que der o resultado, como elas incharem, né? E vamos continuar até acabar. Ok, então olha aqui as nossas 20 bolinhas. Vamos deixar elas crescer um pouco, eu não quero que cresça muito. Aí eu vou pincelar elas com as gemas, né? E um pouquinho de água para dar brilho. E vamos botar no forno, 180 graus, de 20 a 25 minutos. A gente vai ter que ver, o forno já está pré-aquecido, a gente vai ter que ver que no forno você vê como é que ela está. Você pode até fazer o teste do palitinho. Depois de 20 minutos, você bota e enfia um palitinho dentro, vê se ele sai um pouquinho molhado, dá mais um pouquinho de tempo. Se não, deixa mais algum tempo, mais 5 minutos. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ter aqui o nosso pão de abóbora, que não ficou com a cor. Ok, pessoal, então agora vamos botar, olha, eu fiz aqui, uns eu cortei assim, peguei uma lâmina que eu tenho, fiz assim um corte, como aqueles pães que existem, que tem um corte assim, né, na comprido, ok? Uns eu estiquei para eles ficarem como se fosse uma bisnaguinha, um pouquinho mais. Dá para fazer um monte de coisas. Dá para colocar de repente dentro, você abre e bota um pedaço de queijo, né? Que nem o pão de batata. E aí, vamos nessa. Então, e agora vamos passar o ovo, ok? Outra vez, eu passei o ovo aqui com um pouquinho de água, tá? Ele está bem diluído. É muito pouca água. Cada gema, uma colher de sopa de água. Quer dizer, para cada gema, que mais ou menos é 20 gramas, metade, nem metade, até menos um pouquinho de água, não tem problema. Tá? Vou pegar isso aqui e botar no forno, como a gente falou, 180 graus, de 20 a 25 minutos. Pão de batata prontinho para lembrar Uberaba. Para lembrar a fazenda, quem fazia para mim o pão de batata lá, e os hotéis, né, de Águas de Lindóia. Um beijo para vocês e até a próxima. Tá bom? Se vocês gostaram, façam like. Se vocês têm algo a escrever, coloquem lá nos comentários. Se vocês fizerem, mandem fotos e se inscrevam no nosso canal.